Seja muito bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você esteja muito bem, feliz com Jesus, cheio de saúde e fazendo a sua leitura da Bíblia comigo. Hoje é o nosso dia 88. Vamos ler Samuel de 18 a 20. Amém? Então vamos orar e a gente já começa a leitura. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por mais um dia. Estarmos aqui na Tua presença para poder lermos da Tua palavra, conhecer um pouco mais de Ti. Queremos te pedir que o Senhor esteja com as Tuas mãos estendidas sobre nós, nos abençoando, guardando, protegendo enquanto fazemos essas leituras. E que o Senhor possa estar com as Tuas mãos estendidas e nos dando entendimento, maturidade, mais intimidade contigo. Em nome de Jesus, fale conosco, com o nosso coração. É o que pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Glória a Deus. 1 Samuel 18, assim diz a palavra do Senhor. Depois dessa conversa entre o rei Saul e Davi, Davi se encontrou com Jonatas, filho do rei, e criou-se um grande laço de amizade entre os dois. Jonatas amou-o como a si mesmo. Desde aquele dia, o rei Saul quis que Davi ficasse em Jerusalém e não deixou que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança. Jonatas e Davi fizeram uma aliança, porque Jonatas o amava como a si mesmo. E para provar o que dizia, deu a Davi sua capa, a sua túnica, além da sua espada, arco e cinturão. Davi era o ajudante especial de Saul. E tudo o que realizava era feito com habilidade. Por isso Saul colocou Davi como comandante de seus soldados. Isso agradou a todo o povo, inclusive aos teus servos de Saul. Quando o exército israelita voltou vitorioso para casa, depois que Davi matou o gigante Golias, as mulheres saíram de todas as cidades e ficavam à beira do caminho para celebrar a vitória e dar vivas ao rei Saul. Cantavam e dançavam de alegria ao som dos tamborins e outros instrumentos musicais. As mulheres dançavam e cantavam alternadamente. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares. Saul não gostou nada do que as mulheres cantavam e ficou muito zangado. Que história é essa? Disse ele. Elas atribuíram a Davi dezenas de milhares e a mim somente milhares? Daqui a pouco vão declará-lo rei. Dessa ocasião em diante, Saul começou a ter ciúmes de Davi. No dia seguinte, um espírito maligno da parte de Deus tomou conta de Saul e ele entrou em transe em sua casa. Davi procurou acalmar o rei, tocando a harpa como costumava fazer nessas ocasiões. Porém Saul tinha na mão a sua lança e de repente ele atirou-a contra Davi, dizendo: Encravei Davi na parede com a lança. Mas Davi saltou para o lado e escapou. Isso aconteceu 2 vezes. Saul tinha medo de Davi, porque o Senhor o havia abandonado e estava agora com Davi. Finalmente, Saul o expulsou de sua presença e o colocou como oficial de uma tropa de 1000 soldados que Davi conduzia em suas batalhas. Davi continuava vitorioso em tudo o que fazia, porque o Senhor estava com ele. Quando o rei Saul viu isso, ficou ainda com mais medo de Davi. Porém, todo o povo de Israel e de Judá o amava, porque Davi os conduzia nas suas batalhas. Certo dia, Saul disse a Davi: Estou pronto a lhe dar minha filha mais velha, Merabe, por esposa. Mas primeiro você deve provar que é um soldado bravo, lutando nas batalhas do Senhor. Porque Saul pensava consigo mesmo: Eu o mandarei lutar contra os filisteus, o deixarei que eles o matem, em vez de eu mesmo matá-lo. Mas Davi respondeu a Saul: Quem sou eu e quem é a minha família e o grupo de famílias de meu pai em Israel para que se torne genro do rei? Mas quando chegou o tempo de Saul dar a sua filha Merabe em casamento a Davi, ele a deu a Adriel, o meolita. Nesse meio tempo, Mical, a outra filha de Saul, apaixonou-se por Davi. E Saul ficou contente quando soube. Aqui está outra oportunidade de ver Davi morto pelos filisteus.
disse Saul para si mesmo. Mas para Davi ele disse: você ainda poderá ser meu genro, pois eu lhe darei a minha filha mais moça. Então Saul deu instruções aos seus oficiais para dizerem a Davi em tom muito confidencial: o rei gosta muito de você, e todos os oficiais o amam. Aceite a proposta do rei e torne-se agora o seu genro. Porém Davi lhes respondeu: como um homem pobre como eu, de uma família desconhecida, poderá se casar com a filha de um rei? Quando os homens de Saul lhe contaram o que Davi disse, Saul lhes respondeu: diga a Davi que o único dote que quero é 100 de filisteus mortos como vingança sobre os meus inimigos. Saul tinha em mente que Davi fosse morto em combate. Quando recebeu o recado, Davi ficou contente por aceitar a oferta de se casar com a filha do rei. Assim, antes que terminasse o prazo, ele e os seus homens mataram 200 filisteus e trouxeram a prova ao rei Saul, para que se tornasse seu genro. Então Saul deu Mical por esposa a Davi. Quando o rei reconheceu o quanto Davi andava em comunhão com o Senhor e que a sua filha Mical o amava, teve ainda maior medo dele. Cada dia que passava, mais Saul o odiava. Sempre que o exército filisteu atacava, Davi conseguia mais vitórias contra eles do que o restante dos oficiais de Saul. Assim, o nome de Davi ficou muito famoso por toda parte. Capítulo 19. Então Saul insistiu com seus auxiliares de confiança e com seu filho Jonatas para matarem Davi. Mas Jonatas, devido à sua amizade com Davi, contou para ele os planos de seu pai. Amanhã de manhã, Jonatas preveniu Davi: você precisa encontrar um esconderijo nos campos e ficar por lá. Pedirei ao meu pai que saia comigo ao campo, onde você estiver, e falarei com ele a seu respeito. Depois lhe contarei tudo o que eu puder descobrir. Na manhã seguinte, enquanto Jonatas e seu pai Saul conversavam, Jonatas lhe disse: que o rei não faça mal ao seu servo Davi. Ele nunca fez nada para prejudicar o Senhor. Tudo o que ele tem feito foi para te ajudar. Ele arriscou a sua vida para matar o gigante Golias, e o Senhor Deus deu uma grande vitória a Israel. Certamente o Senhor ficou feliz naquela ocasião. Por que então deveria derramar o sangue de um inocente matando Davi? Não há motivo algum para isso. Então Saul concordou e jurou: tão certo como o Senhor vive, Davi não será morto. Depois, Jonatas chamou Davi e lhe contou o que tinha acontecido. Então ele levou Davi até Saul e Davi voltou a servir a Saul como antes. Pouco tempo depois, iniciou-se outra guerra, e Davi levou seus soldados para lutar contra os filisteus. Ele matou muitos soldados, e todo o exército filisteu fugiu. Porém, um dia Saul estava sentado em sua casa, quando repentinamente um espírito maligno da parte do Senhor apoderou-se dele, estando com a sua lança na mão, enquanto Davi tocava a sua harpa. Saul atirou-a contra Davi, tentando encravá-lo na parede. Mas Davi desviou-se diante de Saul, e a lança foi fincada na parede. Então Davi conseguiu fugir. Naquela mesma noite, Saul mandou soldados para vigiarem a casa de Davi e matá-lo quando ele saísse pela manhã. Mas Mical, mulher de Davi, o avisou dizendo: se você não fugir esta noite, pela manhã você vai estar morto. Então ela ajudou Davi a descer por uma janela, e de lá ele correu e escapou. Depois, Mical pegou a imagem do lar e a colocou na cama, cobriu-a com cobertores e colocou um travesseiro de pele de cabra na cabeceira da cama. Quando os soldados chegaram para prender Davi e levá-lo a Saul, Mical disse a eles que Davi estava doente e não poderia sair da cama. Então Saul enviou mensageiros para que vissem Davi, dizendo: tragam-no aqui, mesmo na cama, para que eu o mate. Mas quando os homens entraram para levá-lo, viram a imagem do lar disfarçada com roupas e o travesseiro de pele de cabra. Por que você me enganou e deixou que meu inimigo escapasse? Perguntou Saul a Mical. Fui obrigado a deixá-lo fugir, respondeu Mical. Ele ameaçou me matar se eu não o ajudasse a fugir. Assim Davi fugiu e foi para Ramá,
a fim de encontrar-se com Samuel. Davi contou a Samuel tudo o que Saul lhe havia feito. Então Samuel levou Davi e ficaram em Naiobe. Quando contaram a Saul que Davi encontrava com os profetas em Naiote de Ramá, ele mandou soldados para prenderem Davi, mas ao chegarem lá, viram Samuel e um grupo de profetas profetizando. E o Espírito de Deus veio sobre os mensageiros de Saul, e eles também começaram a profetizar. Quando Saul soube do que aconteceu, mandou outros mensageiros, mas eles também profetizaram. Então mandou um terceiro grupo, e eles também profetizaram. Diante disso, o próprio Saul foi a Ramá, e chegou ao grande poço no lugar chamado Seco. Onde estão Samuel e Davi? Perguntou Saul, e responderam-lhe: é em Naiote de Ramá. Porém, no caminho para Naiote, o Espírito do Senhor veio sobre Saul, e ele também começou a profetizar até chegar em Naiote de Ramá. Saul tirou as roupas e ficou deitado o dia todo e a noite toda, profetizando diante de Samuel. Por isso se diz: que é isso? Saul agora virou profeta? Capítulo 20. Então, Davi fugiu de noite em Ramá e encontrou-se com Jonas. O que foi que eu fiz? Exclamou Davi. Qual é o meu crime? Qual foi o pecado que eu cometi contra seu pai para que ele queira me matar? Isso não é verdade, Jonatas afirmou. Tenho certeza de que ele não planeja tal coisa, pois se ele sempre me conta tudo o que pretende fazer, mesmo as coisas sem importância. Sei que meu pai não deixaria de falar comigo sobre um assunto dessa natureza. Não pense assim. É claro que você não sabe de nada a esse respeito, disse Davi. Seu pai sabe perfeitamente a respeito da nossa amizade. Por isso ele disse para si mesmo: não vou contar a Jonatas, porque eu o deixaria magoado. Mas a verdade é que estou bem perto da morte. Juro pelo Senhor e pela minha própria vida, e pela sua própria vida. Então Jonatas disse a Davi: eu farei o que você desejar. E Davi respondeu: amanhã começa uma festa da lua nova. Anteriormente, eu sempre me assentava com seu pai para essa ocasião, mas amanhã eu me esconderei no campo e ficarei ali, até o final da tarde do terceiro dia. Se o seu pai perguntar onde estou, diga a ele que pedi permissão para ir à minha casa em Belém, minha cidade natal, para o sacrifício anual de toda a família. Se ele disser está bem, então saberei que está tudo em paz. Mas se ele ficar irado, então saberei que me planeja fazer mal. Faça isso por mim, como irmão, pela aliança que fizemos na presença do Senhor. Ou então mate-me você mesmo, se eu cometi alguma falta contra seu pai. Mas, por favor, não me entregue ao seu pai. Claro que eu não faria uma coisa dessas, exclamou Jonatas. Então você pensa que eu não diria a você se eu suspeitasse de que meu pai deseja matar você? Davi perguntou a Jonatas: como saberei se o seu pai estará irado? Venha ao campo comigo, respondeu Jonatas. E os dois foram juntos para lá. Então Jonatas disse a Davi: prometo pelo Senhor, o Deus de Israel, que a esta hora, no dia seguinte, falarei a meu pai ao seu respeito, e imediatamente farei você saber o que ele pensa. Se meu pai quiser fazer-lhe mal, então que o Senhor me mate, se eu não contar a você, para que você possa escapar e viver. Que o Senhor esteja com você como esteve com seu pai. Se eu continuar vivo, cumpra sua promessa de demonstrar bondade do Senhor para comigo. Mas se eu morrer, trate a minha casa com bondade, depois que o Senhor tiver destruído todos os seus inimigos. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo: que o Senhor vingue os inimigos de Davi. E Jonatas fez Davi jurar tudo de novo. E dessa vez, pelo amor de Deus, lhe dedicava, porque Jonatas amava a Davi como a si próprio. Depois Jonatas disse a Davi: amanhã eles vão notar a sua ausência na festa da lua nova, quando seu lugar à mesa estiver vazio. Depois de amanhã, todos vão perguntar por você. Por isso vá ao seu esconderijo, onde esteve antes, junto à pedra de Ezel.
Eu sairei e atirarei 3 flechas para o lado da pedra, como se atirasse num alvo. Então mandarei o moço trazer as flechas de volta. Se você me ouvir dizer a ele, as flechas estão deste lado, traga-as para cá. Então saberá que está tudo bem, e você poderá vir. Tão certo como vive o Senhor, você estará seguro. Você não precisará temer coisa alguma. Mas se eu disser a ele, vá mais para frente, as flechas estão adiante de você, isso significa que você deverá partir imediatamente, pois o Senhor o manda ir. O Senhor é testemunha do acordo que fizemos um com o outro diante dele para sempre. Davi saiu dali e foi esconder-se no campo. Quando começou a festa da lua nova, o rei assentou-se à mesa para comer. Ele ocupou o seu lugar como de costume, encostado à parede. Jonatas assentou-se de frente dele e Abner estava sentado ao lado de Saul. Mas o lugar de Davi estava vazio. Saul não disse nada naquele dia sobre a ausência de Davi, pois pensou, deve ter acontecido alguma coisa a Davi, de maneira que ele não teve condições de participar da cerimônia. Com certeza ele está impuro. Mas quando o seu lugar ficou vazio também no dia seguinte da festa da lua nova, Saul perguntou ao seu filho Jonatas, por que motivo o filho de Jessé não veio participar da refeição nem ontem e nem hoje? Ele me pediu com insistência se eu poderia ir a Belém, dizendo, peça que me deixe ir, porque a nossa família oferecerá um sacrifício na cidade, respondeu Jonatas. O irmão dele exigiu que ele estivesse lá, e Davi me pediu licença para ir, como um favor muito especial, de maneira que eu lhe disse que poderia ir. Por isso, ele não veio à mesa do rei. Então Saul ficou muito irado com Jonatas e disse, seu filho de uma mulher perversa e rebelde, pensa que eu não sei que você quer que este filho de Jessé seja rei no seu lugar? E para a sua própria vergonha e a vergonha da sua mãe? Enquanto o filho de Jessé viver, você nunca será rei. Agora mande buscá-lo e traga-o para mim, pois ele deve morrer. Mas o que ele fez? Perguntou Jonatas. Por que é que ele deve morrer? Então Saul atirou sua lança contra Jonatas, com a intenção de matá-lo. Assim, Jonatas reconheceu que seu pai estava realmente falando sério quando disse que Davi deveria morrer. Jonatas saiu da mesa muito irado e durante aquele dia não quis comer nada, pois ficou muito triste com a atitude vergonhosa de seu pai para com Davi. Na manhã seguinte, conforme estava combinado, Jonatas foi ao campo e levou um rapaz consigo para apanhar as flechas. Ele disse ao rapaz, vai correndo buscar as flechas quando eu atirar. Então o rapaz correu, e Jonatas atirou uma flecha para além dele. Quando o rapaz chegou ao lugar onde a flecha tinha caído, Jonatas gritou, a flecha está diante de você, depressa, corra, não pare. O rapaz com toda a rapidez ajuntou a flecha e voltou ao seu senhor. Naturalmente, o rapaz não entendia o que Jonatas pretendia dizer. Só Jonatas e Davi sabiam o que tinham combinado. Então Jonatas entregou seu arco e as flechas ao rapaz e disse, vá, leve-as de volta à cidade. Assim que o rapaz voltou, Davi saiu de onde estava escondido, perto do lado sul da pedra, e ele inclinou-se 3 vezes diante de Jonatas com o rosto em terra. Eles se abraçaram e choraram muito. Davi não parava de chorar. Por fim, Jonatas disse a Davi, vá em paz, pois temos jurado um ao outro em nome do Senhor, dizendo, seja o Senhor testemunha entre mim e você, entre minha descendência e a sua descendência, para sempre. Assim eles se separaram, Davi tomou outro rumo e Jonatas voltou à cidade. Capítulo 20. É isso mesmo. Finalizamos então a leitura de hoje. Espero você amanhã para mais um dia de leitura e vamos seguir lendo a Bíblia até finalizarmos a Bíblia inteira em um ano. Amém? Deus abençoe sua vida e eu te vejo amanhã para a próxima leitura. Fica com Deus.